obra de Deus tem sido feita com maestria e eu gostaria de glorificar a Deus pela vida de vocês, como também pela vida de toda a igreja, de todos os irmãos que vieram comemorar junto com vocês esses 43 anos. E se você recebe, diga amém. Gostaria também, meus irmãos, de transmitir um abraço do meu amado pastor Eduardo. Eu acordei hoje com a mensagem dele dizendo: meu filho, deixa Deus te usar lá, seja a boca de Deus. E gostaria de glorificar a Deus pela vida do meu pastor Eduardo. Meu pastor Eduardo tem feito um ótimo trabalho no Janaína, tem cuidado da gente, nos orientado em tudo. E eu não poderia deixar de glorificar a Deus pela minha amada esposa, né, irmãos? Com todo respeito às irmãs que estão aqui presentes, a moça mais linda aqui do lugar está ali, a minha amada esposa. Eu gostaria de glorificar a Deus pela vida dela. Se não fala, dorme no sofá, né, pastor? Meus amados, prometo-lhes que não vou ser cansativo. Vou tentar não ser cansativo, nem enfadonho com os irmãos. Sei que os irmãos amanhã acordam cedo para sair para o trabalho, então vou entregar no horário, tá bom? Amém, meus irmãos? Meus amados, por favor, por gentileza, abra sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Versículo 14, verso 19 e verso 26. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Tem alguém no meio que ainda não encontrou, mas tudo bem. Vamos lá. Diz assim, versículo 14 do capítulo 20. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Verso 19. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Versículo 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, que quer dizer bênção ou louvor, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Todos dizem? Amém. Podem tomar os vossos assentos, queridos. Meus amados, enquanto eu não comecei a introdução, eu também gostaria de glorificar a Deus pela vida da nossa irmã Zenita, serva de Deus, que Deus continue lhe dando graça, lhe dando unção. É muito amiga da missionária Adriane, a Adriane que todos aqui conhecem, acredito que a maioria conhece, é muito amiga. Foi a irmã Adriane que apresentou ela para a gente ali do Janaína, e eu glorifico a Deus pela sua vida. É um privilégio muito grande estar servindo a Deus junto com a senhora neste culto. Amém? Meus amados, quando nós observamos o contexto desse texto em que a gente acabou de fazer menção, nós vamos observar que havia uma guerra, uma eminente guerra vindo sobre a cidade de Jerusalém. Quando nós observamos o contexto histórico, político, social e espiritual da nação, nós vamos observar que a nação de Israel ela está dividida entre duas nações, sendo, portanto, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Sobre o Reino do Norte está um homem reinando por nome de Acabe. Acabe, como nós sabemos, era um homem que ele não era, como eu posso dizer, ele não era covarde, ele era omisso diante das atrocidades que a sua esposa fazia. Ele era omisso, ele fazia vista grossa diante das atrocidades que a sua esposa Jezabel fazia. Nós vamos observar que Acabe, ele tenta uma aliança com Josafá. Josafá está governando no Reino do Sul e Acabe está governando no Reino do Norte. Diante da guerra que se apresenta diante de Acabe, Acabe faz uma proposta para Josafá e pergunta: olha, você porventura irá a Ramote Gileade pelejar junto com o meu exército?
E Josafá logo responde, parece que ele não pensa direito, ele responde, é quando a gente é pego meio desprevenido, que requer que a gente pense para responder, e a gente responde por impulso. Josafá logo responde, eu irei, só que de imediato após ele responder, Josafá pensa e diz, espera aí, não tem ninguém aqui que a gente consulte ao Senhor para saber se a gente pode ir para a guerra ou não? Ele diz, olha, tem aqui os 400 profetas. E então ele chama os 400 profetas dele, Acabe põe os 400 profetas diante dele, 400 profetas que comiam à sua mesa, 400 profetas que comiam na mesa do rei, comiam o que o rei comia, bebia o que o rei bebia, era servo do rei. Então, diante dos profetas, Josafá e Acabe consulta a Deus, e a palavra dos profetas é, sobe a Ramote Gileade, porque Deus já te deu vitória. Sobe a Ramote Gileade, porque Deus já deu o exército de Ramote Gileade em tuas mãos. A gente observa que Josafá acha isso estranho, porque todos falaram a mesma coisa, são 400 pessoas diante dele, e 400 pessoas estão falando a mesma coisa, sem errar uma vírgula, sem errar uma sílaba, sem errar uma palavra, todo mundo falando a mesma coisa. Josafá, como conhece a voz de Deus e entende que tem alguma coisa errada ali, ele diz, olha, não há aqui um servo do Senhor a quem possamos consultar, mas espera aí, os profetas não eram profetas? Eram. Só que não eram profetas que temiam a Deus, que serviam a Deus, que tinham compromisso com Deus. Eram 400 profetas que comiam na mesa do rei, profetizavam o que o rei queria, falavam o que o rei queria, e servo de Deus não fala o que as pessoas querem ouvir, fala o que Deus manda falar. Se Deus manda correr, ele manda a pessoa correr. Se Deus manda parar, ele manda a pessoa parar. Se Deus manda ir para a guerra, ele diz que Deus mandou ir para a guerra. Só que esses homens, todos 400, estão falando a mesma coisa. Então agora Josafá pergunta, não tem alguém aqui, não tem um por quem possamos consultar o Senhor? Acabe diz, olha, tem um, só que esse um não gosta de mim, esse um não fala algo bom de mim, esse um não manda eu ir para a guerra, esse um só fala mal de mim, esse um não sabe profetizar nada para massagear o meu ego. Manda chamar esse um. O servo de Acabe vai buscar o profeta Micaías. Quando ele vai buscar o profeta Micaías, logo quando ele encontra o profeta Micaías, ele diz, olha, 400 profetas falaram o que o rei queria. Falaram coisa boa, disseram que é para o rei sair para a guerra. Então você também vai falar a mesma coisa. Micaías disse, opa, eu só vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. Outra coisa eu não vou falar. Mas vamos lá. Ele vai até Josafá e Acabe, e diante dele estão os 400 profetas. E quando eles consultam ao Senhor, Micaías diz, sobe, vai para a guerra. E Acabe desconfia e diz, está vendo, eu disse que ele não fala bem de mim, ele está caçoando de mim. Fala a verdade, o que é que Deus mandou você falar? Ele disse, olha, eu vi uma reunião nos céus, em que Deus perguntou, quem fará com que Acabe vá para a guerra para que morra no meio da guerra? E diante de Deus se apresentou um espírito e disse, eu vou e farei com que Acabe vá para a guerra. Eu falarei na boca dos seus profetas, mas são 400, mas eu vou falar na boca deles. Eu vou usar os 400 e vou persuadir Acabe para ir para a guerra para que ele morra. Esse espírito veio nos 400 profetas, falou exatamente o que Acabe queria. E então Acabe fala para que prenda o profeta Micaías e que ele beba água de amargura e coma pão de dores. Porém, o profeta Micaías diz, olha, após ele ser agredido pelo moço que foi buscar ele olha para trás, saindo da presença do rei, ele olha para trás e disse, olha, se você voltar da guerra, Deus não falou na minha boca. Se você voltar da guerra, Deus não falou através de mim. Se você voltar da guerra, Deus não falou através da minha pessoa. Se você voltar da guerra, a palavra de Deus não veio sobre mim. Os 400 falaram o que você queria, mas eu estou falando o que você necessita. Irmãos, nem todo profeta precisa falar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Só precisa falar aquilo que Deus manda. Se Deus manda falar para a gente correr, a gente corre. Se Deus manda a gente parar, a gente para. Se Deus manda a gente voar, a gente não procura se nasceu asas em nossas costas para a gente poder decolar. Se Deus mandar correr, a gente corre. Se Deus mandar parar, a gente para. Se Deus mandar voar, a gente não olha se tem asas, a gente voa.
porque isso é crer na palavra. Eu lembro-me de que há anos atrás eu estava no estado da Bahia e alguém me convidou para pregar em uma das congregações do nosso campo. E a cerca de 3 a 4 quilômetros de distância da minha casa, eu chamei o meu amigo disse assim, olha Wendel, pede que eles enviem um carro para vir te buscar. Eu disse, mano, tu sabe que eu gosto de conversar, vamos comigo andando. Tu sabe que eu gosto de conversar, eu sou conversador, então vamos conversando no meio do caminho. No meio do caminho se encontrou com a gente alguém e disse, irmão Wendel, é você que vai pregar? Eu disse, eu acho que sim. Se aparecer alguém mais ilustre, eu fui ensinado que a gente passa o microfone para a pessoa. Alguém que seja superior a gente passa o microfone. Ela disse, olha, você quer um conselho? Eu disse, conselho sempre é bom. Então ela disse assim, olha, se você pegar o microfone enquanto estiver pregando e for lá na frente e voltar, for até a porta da frente e voltar, e o pastor ver que o povo gostou, ele vai te chamar de volta para pregar. De imediato eu entendi que aquilo está errado, porque profeta de Deus, servo de Deus, não fala o que as pessoas querem ouvir. Não é um garçom. Eu disse, irmã, faz um favor. Ela disse, faça. Eu disse, estende a mão para mim. Coloquei a mão na Bíblia a Bíblia na mão dela e disse, pregue em meu lugar, porque eu não sou garçom para ir pregar o que o povo quer ouvir, nem fazer o que o povo quer que eu faça. Eu sou servo de Deus e vou pregar a palavra de Deus. Se Deus mandar o povo correr, eu vou dizer que é para correr. Se Deus mandar parar, é para o povo parar. Se Deus mandar voar, é para voar. Mas servo de Deus não fala o que o povo quer ouvir. A gente não é garçom e Deus não é nosso servo. Ele é Senhor da nossa vida. Acabe teima e vai para a guerra junto com Josafá. Josafá está na guerra e a intenção de Acabe é que Josafá morra na guerra. Pois Josafá diz assim, olha, Acabe olha para ele e diz assim, olha, sai para a guerra, porém você não vai como um soldado comum, você vai vestido de vestes reais. Irmãos, Acabe sabia que o exército queria ele. Ele diz assim, olha, você vai com vestes reais. Você vai com coroa de rei, com vestes de rei, com cavalo de rei, você vai sair para a guerra como um rei. Todo mundo vai olhar para você como um rei e eu vou disfarçado como um soldado comum. Diante disso, a gente vê que no meio da guerra os homens olham para Josafá e dizem, vamos pegar ele, porque certamente ele é o rei de Israel. Irmãos, nem toda guerra é para você entrar. Talvez você está entrando numa guerra que não é sua e a intenção da pessoa lhe chamar para a guerra é para você morrer no meio da guerra. Mas nessa noite Deus é tão bom com sua vida, Deus te ama tanto que Ele está te aconselhando, não entre numa guerra que é sua, não entre numa peleja que é sua, porque talvez a intenção da pessoa é te ver você morrer no meio da guerra. A intenção de Acabe é, vou levar Josafá para a guerra porque o exército vai para cima dele. Quando os homens olham para Josafá, diz, o rei de Israel está ali, vamos para cima. Eles cercam Josafá, e Josafá clama a Deus. E Deus como é tão bom, Deus como é tão misericordioso. Ele faz com que os homens percebam que quem está diante dele não é Acabe, é Josafá. Eles se desviam de Josafá e continuam a guerra. De repente alguém, no meio da sua simplicidade, pega o arco, pega uma flecha, estende o arco e solta o arco sem pretensão de acertar ninguém. Para o homem que soltou a flecha, não tinha direção à flecha, mas aquela flecha estava guiada por Deus. Pois Deus queria que Acabe perecesse na guerra. Deus falou que ele não voltaria e ele não voltou da guerra, porque entre a juntura da armadura, a flecha pegou exatamente na juntura da armadura. No único lugar onde tinha um espaço para a flecha entrar, a flecha entrou. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, Ele não revoga o seu decreto. Quando Ele decreta, está decretado. Quando Ele fala, está falado. Quando Ele determina, está determinado. Deus é assim. Ele não mente, Ele não se engana, Ele não unge cabeça errada, Ele não escolhe errado, Ele não chama pessoas erradas. Quando Deus fala, atente para o que Ele fala. Acabe olhou e disse, não vou morrer na guerra, eu vou para a guerra. Aquele profeta certamente errou. Eu tenho 400 profetas que só falam o que eu quero, que só fala coisas boas a meu respeito. Não é possível que um só que falou o contrário vai estar certo. Certamente Deus não falou na boca de Miqueias, mas irmão, assim como Deus mostrou para Micaías o exército de Israel, o povo de Israel como ovelhas que não têm pastor,
assim se cumpriu a palavra de Deus na boca de Micaías. Israel ficou sem pastor, Israel ficou sem rei, Israel ficou sem um representante, porque Acabe não atentou para aquilo que Deus falou. Você está atentando para o que Deus está falando para você? Você está dando ouvidos para o que Deus está falando para você, ou só está olhando as coisas boas? Será que Deus está usando o profeta para lhe dar um puxão de orelha e você está torcendo a sua boca, está meio olhando de lado? Será que você está que nem Acabe, desfazendo do profeta de Deus? Será que você está que nem Acabe, não dando ouvidos à voz de Deus, à profecia que Deus usou? A gente observa que Josafá volta da guerra. Deus livrou Josafá, porque Josafá era um homem temente. Ele errou em uma decisão, mas irmãos, aqui eu aprendo uma coisa interessante. O profeta Jeú encontra com Josafá na entrada da cidade de Josafá. O que você tem em se aliar com o ímpio? O que você tem em fazer aliança com alguém que não teme a Deus? Mas Deus olhou para você, Josafá, e viu que você é sincero. Você errou uma vez, mas Deus não é igual ao irmão Enda, que olha que não olha suas qualidades, só olha os seus defeitos. Deus não é igual ao irmão Enda, que só olha 1%. Eu olho 1%, Deus olha os 99% que você acertou também. Eu posso esquecer dos 99% que você fez certo e olhar só 1% que você fez errado. Deus não. Deus chama Josafá e diz: Josafá, você errou, bem verdade, mas eu vi que você cuidou do louvor, você se preocupou com o povo, em ensinar o povo a louvar a Deus e adorar, você se preocupou com o povo em ensinar ao povo, você se preocupou com o povo a importância do louvor, você se preocupou em ensinar ao povo a importância da palavra, e isso vai para a sua vida. Nessa noite você vai caminhando, lutando, vencendo e avançando, porque você sabe a importância do louvor, e você sabe a importância da palavra. Você pode ter falhado em algum momento, mas você sabe a importância do louvor e sabe também a importância da palavra em sua vida. Mas Josafá, você se prepara, porque virá um tempo de aperto para a sua vida. Virá um tempo em que um exército há de se levantar. Mas enquanto isso, Deus vai te dar paz. Deus vai te dar paz diante dos seus inimigos. E o capítulo 20 abre assim: depois disso, veio um mensageiro a Josafá, dizendo: os filhos de Amon e os filhos dos amalequitas se levantaram, se juntaram com o exército da montanha de Seir e está vindo ao teu encontro. Irmãos, quando a gente observa o contexto, Josafá tinha quase 1 milhão de soldados. Mas o que é 1 milhão de soldados diante de 3 exércitos maiores do que ele? O que é 1 milhão de soldados diante de 3 exércitos bem armados, com carros, com cavaleiros e com homens valentes? Josafá olha para o seu exército e vê que não tem condição dele vencer. Josafá olha para o seu exército e ele teme. A Bíblia diz que ele teme, e esse temer é ter medo. Josafá olhou e teve medo do exército que estava vindo ao seu encontro. E ele, quando ele tem medo, ele louva o Salmo 42. E o Salmo 42 diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei perante a tua face? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Os meus inimigos me cercam e têm vindo ao meu encontro e têm perguntado: aonde está o teu Deus? Se o teu Deus é contigo, por que nós estamos conseguindo chegar próximo da cidade para destruir? Se Deus é contigo, por que essa luta? Se Deus é contigo, por que essa guerra? Se Deus é contigo, por que você está enfrentando tanta dificuldade? Se Deus é contigo, por que parece que os teus planos e os teus projetos estão tão longe? Os meus inimigos me afrontam, Senhor, e me perguntam: onde está o teu Deus? E ele diz assim:
porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu louvarei ao Deus da minha salvação. Ele diz assim: contudo, Senhor, mandará de dia a tua misericórdia, e de noite a canção estará comigo. A oração ao meu Deus, a minha vida, direi a Deus, a minha rocha. Por que te esqueces de mim? Por que anda angustiado? Porque ao receber essa notícia de que está vindo uma grande luta em minha vida, eu estou angustiado, eu estou perplexo, e dentro de mim os meus ossos se estremecem. Por quê? Eu tenho um exército de quase 1 milhão, mas o que é isso, Senhor, diante dessa grande multidão que está vindo? E ele diz assim: com ferida mortal os meus ossos me afrontam, e os meus adversários, quando de dia me dizem: onde está o teu Deus? Aonde está a presença do teu Deus? E ele diz assim: porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? E ele finaliza dizendo: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, o Deus da minha salvação. E ele manda um servo fazer um pregão sobre o povo, clamando ao povo que levante um jejum, que da criança de colo até o mais ancião da cidade levante um jejum. Ele se ajunta com o povo da cidade em frente ao templo, e ele começa a orar a Deus e pedir por socorro. E ele canta mais um salmo, e o salmo é um louvor, e o louvor faz parte da nossa vida. E ele canta mais um salmo, o Salmo 44, ele diz: Senhor, ó meu Senhor, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos contaram as maravilhas que o Senhor fez no passado. Senhor, como da maneira em que o Senhor introduziu o teu povo na terra de Canaã e expeliste os seus adversários, a maneira em que o Senhor plantou os teus servos aqui na terra. Senhor, nossos pais nos contaram as belezas e as proezas que o Senhor fez, que não foi com espada, Senhor, não foi com lança, nem com a força do seu braço, que eles venceram aqui na terra, mas foi por Ti nós pisaremos os nossos inimigos, por Ti nós avançaremos, por Ti, Senhor, nós fizemos todas essas coisas. E ele finaliza o Salmo 44 dizendo: Senhor, porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? E ele diz: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, e louvarei o Deus da minha salvação. E enquanto ele está louvando junto com o povo, a gente percebe que uma presença veio sobre a congregação. E essa presença é a mesma presença que se apresentou a Abraão e disse: sai da tua terra. Essa presença é a mesma presença que se apresentou a Moisés na sarça que pegou fogo e não se consumiu. Essa presença foi a mesma que abriu o mar vermelho. Essa presença foi a mesma que prostrou o exército de Faraó lá no Egito. Essa presença foi a mesma que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e não permitiu que o fogo queimasse as suas vestes, nem queimasse a sua pele. Essa presença foi a mesma presença que se apresentou a Moisés e disse: Moisés, sobe com o povo, eu vou enviar um anjo e não vou no meio do povo. Moisés disse: Senhor, um anjo não tem misericórdia, por diante do teu anjo vai a peste e atrás dele a mortandade. Senhor, não faça isso com a gente, não nos envia um anjo, mas se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Essa presença tomou o meio da congregação, e essa presença está aqui nessa noite. Essa presença se manifesta no meio do seu povo, porque onde há louvor e há adoração, a presença de Deus se manifesta. Onde há louvor e adoração, a presença de Deus é real. Onde há louvor e adoração, há curas divinas. Onde há louvor e adoração, há línguas estranhas. Onde há louvor e adoração, há milagres extraordinários. Onde
de louvor e adoração, quando há louvor e adoração e a presença se manifesta, a luta que está vindo sobre você parece pequena. Quando há louvor e adoração, você não liga para a Mac que colocou em casa para vir para o culto. Quando há louvor e adoração, você vem diante do altar chorando. Quando há louvor e adoração, há um queimor que queima dentro da nossa alma. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Essa presença veio sobre a congregação e foi sentida por toda a congregação que estava ali reunida. E a mesma presença que foi lá está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite para fazer proezas. Ele está aqui nessa noite para curar. Ele está aqui para libertar. Os levitas estão louvando junto com o rei, pois o rei está louvando, orando em forma de louvor. O rei Josafá, ele vê que diante dele não há força, ele não tem força, não tem exército para resistir a 3 exércitos diante dele. A gente percebe que Jaziel é tomado no meio da congregação. E quantas vezes você entrou aqui no meio da congregação e essa presença foi sentida, e alguém foi levantado por Deus em profecia para falar com a sua vida, para confirmar algo que você precisa. Mas por que, irmão Wendel? Porque essa presença, ela não está longe, ela está perto de você. Porque essa presença, ela não é inerte, ela não é que nem Senaqueribe falou, porque Senaqueribe foi ameaçar Israel e disse: olha, todos os exércitos até agora, os egípcios e todos os exércitos que passamos, os reinos que tomamos, os deuses dele não tiveram lá a imagem. Eles tinham braços, mas não se mexiam, tinham pernas, mas não se mexiam e não tiveram força para livrar o seu povo. Então, Ezequias chega diante de Deus e diz: Senhor, aqui está a carta. Ele disse que o Senhor não tem força. Então, esse mesmo Ezequias que apresentou a carta, Deus disse: Ezequias, fica tranquilo, porque a minha presença não é inerte, a minha presença não está distante, a minha presença não é insensível, a minha presença conhece o que está dentro do meu povo, a minha presença sabe a angústia do meu povo, e eu enviarei um anjo para matar 185 mil do exército dele. E Josafá conhecia a história. Jaziel é tomado por Deus em profecia. Mas, irmão Wendel, Jaziel não era músico? Era. Mas na hora que Deus precisa, músico tem que virar profeta, profeta tem que virar músico. Eu vou repetir isso porque Deus é extraordinário, irmãos. Profeta tem que virar músico, músico tem que virar profeta. E todos viram adoradores ao mesmo momento. O músico vira profeta, profeta vira músico, músico vira pregador, pregador vira músico. Na presença de Deus, a presença de Deus, ela é dinâmica. Jaziel é tomado por Deus. E ele diz: rei Josafá, não tem mais, mas estai preparados, porque nessa peleja você não vai ter que pelejar. Parai, estai em pé e se preparem para a guerra amanhã. Pois nessa peleja vocês não terão que pelejar. Mas, Senhor, como é que essa peleja não vamos ter que pelejar? É um exército, são 3 exércitos, Senhor, como não vamos pelejar? Fica tranquilo, porque nessa peleja você não vai ter que pelejar. Então tá bom, Senhor, se o Senhor está falando que eu não vou ter que lutar, então tá bom, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas se o Senhor está falando, eu prefiro crer do que me desesperar. Eu prefiro crer na provisão do que me desesperar, porque essa presença, ela não nos deixa abandonados. Essa presença, ela traz codornizes quando estamos com fome. Essa presença, ela traz maná quando estamos com fome. Essa presença, ela é coluna de fogo para aquecer no frio da noite. Essa presença segura, porque nessa noite, essa presença para você, ela é mantimento. Essa presença, ela é aquecimento de alma. Essa presença, ela lhe protege para o sol não lhe molestar. A presença de Deus, ela é na sua casa e na sua vida. Se o Senhor está falando que é para a gente se acalmar, eu vou me acalmar. Se o Senhor está falando porque é para ficar tranquilo, eu vou ficar tranquilo.
eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas então, já que o Senhor falou, eu vou ficar quieto. Chega amanhã do outro dia, e Josafá toma conselho com os anciões e com Jaziel. E Jaziel diz, olha, rei, põe os levitas na frente, os filhos de Corá, tudo na frente. Mas Jaziel, eles são levitas, mas fica tranquilo, rei Josafá. Deus está mandando botar o louvor na frente, é para botar o louvor na frente. Porque se você não sabe, o louvor atrai a presença. Eu vou repetir isso, porque isso é extraordinário. Põe o louvor na frente. Porque o louvor atrai a presença. Porque o louvor consola. Porque o louvor cura. Porque o louvor reforma, porque o louvor sustenta, porque o louvor incentiva. Enquanto você louva aqui, tem resposta de Deus na sua casa. Enquanto você louva aqui, tem resposta de Deus no meio da sua família. Enquanto você louva aqui, tem resposta de Deus para os teus projetos. Enquanto você louva aqui, tem resposta de Deus para a sua oração. Põe os levitas tudo na frente. O povo atrás e o exército lá no fundo. Mas eles vão disparar flecha, os levitas vão morrer. Põe o louvor na frente. Põe o povo atrás. E o exército lá no fundo. Vocês não cantaram ontem que não foi com espada, que não foi com espada, com lance e com escudo que Deus introduziu o povo na terra? Foi. Então fica tranquilo, essa batalha vai ser sem espada, sem lança, sem escudo. Eu não sei como você entrou aqui, talvez você veio preparado para uma guerra, com espada, com lança e escudo para guerrear, mas Deus está falando, guarda a espada, guarda a lança, guarda o escudo, guarda a espada, guarda a lança, guarda o escudo. Mas irmão Wendel, como eu vou guerrear? Guarda a espada, guarda a lança e guarda o escudo. Mas irmão Wendel, a guerra é árdua, é 3 exércitos. Guarda a espada, guarda a lança e guarda o escudo. Você vai vencer essa guerra louvando a Deus no começo, no meio e no fim da guerra. O exército se prepara, vindo o exército dos amalequitas, dos amonitas e dos moradores da montanha de Seir, está vindo ao encontro de Israel. E é aconselhado para Josafá para que ele estenda as mãos e comece a orar. E quando ele começa a orar, enquanto ele está orando, os levitas começam cantando. Enquanto ele está orando, os levitas começam louvando. Enquanto ele está orando, os levitas começam adorando. Não sei se os irmãos repararam. A gente ora no começo, louva para ter resposta de Deus no final. A gente ora no começo, já chega fazendo culto. Orando no começo, a gente louva no meio para ter resposta de Deus no final. A gente ora no começo, louva no meio para ter vitória de Deus no final. A gente repara que enquanto Josafá está com as mãos estendidas, os levitas começam adorando e o povo começa acompanhando. E ele louva que salmo, irmão Wendel? Ele louva o Salmo 46 e diz assim, olha, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem e as águas rujam pela sua braveza, mas o exército inimigo está marchando em nossa direção, mas Deus continua sendo refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se movam, ainda que as águas rujam, Deus está com o seu povo. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. Levante a mão para receber. Deus está no meio da sua batalha, Deus está no meio da sua família, Deus está no meio dos seus projetos, Deus está no meio da sua batalha e você não será abalado nessa noite. E o outro filho de Corá continua dizendo assim,
As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E na hora em que os inimigos foram tecer o arco para começar a lançar as flechas, eles começaram a se confundir e começaram um a atacar o outro. Israel não precisou de espada, lança e escudo, porque enquanto eles estavam adorando em meio à guerra, Deus estava armando emboscadas para o inimigo lá. Aquilo que você faz aqui tem resposta lá onde você precisa. Aquilo que você faz aqui, a adoração que você apresenta, o louvor que você apresenta, a oração que você apresenta, tem resposta de Deus na sua casa, na sua família, aonde você precisar, Ele tem resposta. E eles continuam dizendo: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se prepara, porque você não vai precisar usar espada, usar lança e usar escudo. Você vai vencer adorando no começo, adorando no meio e adorando no final. Você vai vencer louvando no começo, bote o louvor na frente, no começo, no meio e no fim da guerra. Louve a Deus no começo, no meio e também no fim da guerra, porque Deus está com você. Com permissão do pastor Elias, que a igreja se coloque de pé. Deus está no meio da igreja e a igreja não será abalada. Você vai vencer louvando a Deus no meio, no começo, no meio e também no final. Talvez entrou aqui pessoas apreensivas, com medo do exército grande que se apresenta diante dele. Mas a resposta de Deus para você é: fica tranquilo. Você vai vencer louvando no começo da guerra, no meio da guerra e também no final da guerra. Você não vai se esquecer de dar graças a Deus. Nós vencemos guerra louvando no começo, no meio e no fim. Eu gostaria de orar pela vida da igreja em nome de Jesus. Soberano Deus e meu eterno Senhor, perante Ti, Senhor, se encontram os Teus servos. Senhor, que entraram aqui, Senhor, alguns entraram no começo da guerra, alguns entraram no meio da guerra e outros no final da guerra, Senhor. Mas em tudo, a Tua presença nos orienta para louvarmos a Ti no começo, no meio, Senhor, e também no fim da guerra. Portanto, meu Deus, assim como o Senhor aquietou o coração de Josafá diante da guerra, acalma os corações dos Teus servos, Senhor, nessa noite, para que eles possam vencer Te louvando no começo, no meio e no fim da guerra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Mais grato a Ti, mais grato. Meu Senhor, mais humilhado e cheio de amor, mais grato a Ti, mais grato a Ti. Deus está falando fortemente aqui no nosso meio esta noite. Eu creio que você é sensível à voz do Espírito Santo. E Deus está bradando fortemente. E eu senti no meu coração de fazer um convite. Você que está aqui hoje à noite. Quem sabe você está afastado.
nos caminhos do Senhor. Quem sabe você está passando por uma enfermidade muito grave, ou até mesmo você ainda não teve um encontro com Jesus, não ainda aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Tendo alguém, nós queremos orar aqui esta noite. Tendo alguém, nós queremos que a igreja ore, porque o objetivo também dos nossos louvores é ganhar almas para o reino de Deus. A família está voltando para Jesus. 3 pessoas, é o pai e os filhos. Que Deus abençoe, querido. Qual é o seu nome? Eliseu. Elias, Eliseu. Chegou o Eliseu agora. Bem-vindo, Eliseu. E o teu nome? Deus abençoe. O Lucas e Jamira. Deus abençoe, querido. Vamos orar por eles. Tem mais alguém? O nome deles estará sendo escrito no livro da vida. Amém? O Eliseu, o Lucas, a Jamire. Não tem coisa melhor do que servir a Deus. E vai ficar marcado 43 anos de festa do coral. Eles estão voltando para Jesus, para servir a Deus. E essa igreja vai abraçar vocês, vai abençoar vocês, porque Deus tem um plano na vida de vocês. Oração pela saúde. Pedimos aos pastores, obreiros, nós vamos fazer a oração com unção de óleo. A oração da fé curará o doente. E se ele cometeu pecado, ele será perdoado. Elias era um homem comum, mas quando ele orava, o fogo caía do céu. E aqui tem uma igreja comum, gente servo de Deus, mas gente que tem fé, que quando ora, Deus responde, Deus ouve. Então você vai levantar a mão para cá agora. Eu quero chamar aqui o pastor Jefferson, lá do Recomeçar. Vem cá, pastor, tu vai orar no microfone aqui. O pastor Jefferson com a sua esposa, está fazendo um lindo trabalho ali, com aqueles jovens. Ele vai estar orando, eu vou descer ali, nós vamos orar agora, o coral vai orar. Porque festa tem que ter salvação de almas. Batismo com o Espírito Santo, é isso que nós queremos, não é verdade? Tem mais alguém que quer uma oração? Tem mais alguém que quer voltar para Jesus, quer se reconciliar? Precisa de uma cura? Corre, vem correndo na frente. Venha receber a tua bênção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Jefferson. Grandioso Deus, maravilhoso Senhor. Obrigado pela tua palavra nesta noite que veio de encontro às nossas vidas. Pai, nesta hora está sendo ministrado a cura. Nesta hora está sendo ministrado no poder do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, sobre estas vidas, sobre enfermos, ó Pai. Pai, que desça sobre eles agora a unção da cura. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós sabemos que a oração de um justo muito pode ir nos seus efeitos. Aqui estão os teus servos orando, ó Pai. E sabemos que o teu nome vai ser exaltado, vai ser engrandecido. Pai, toca, Senhor, agora nos irmãos que estão enfermos, nas irmãs, naqueles que estão nos hospitais agora. Pai, que estão nas UTIs. Pai, que o anjo, ó Pai, desça lá agora e que haja cura para a glória e honra do teu santo nome. Amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Queremos chamar o coral de Areias e os irmãos que foram nomeados pelo pastor, pelo diácono, presbítero irmão Joel. Venha na frente, vamos cantar com o coral. Aleluia, 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 aleluia,
aleluia. Aleluia. Você está sentindo a presença de Deus aí? Enquanto o coral se organiza, eu tenho aqui uma boa notícia. Eu quero passar essa boa notícia para a igreja. Daqui a pouco o pastor Márcio faz os finalmente aqui. Primeiramente, quero agradecer o pregador, né? E a cantora, que Deus abençoe de uma forma toda especial, e também o nosso coral. Mas eu tenho uma boa notícia, que a gente orou aqui por vários meses, tivemos várias reuniões com o poder público, com a PRF, com a Arteres, devido à situação que nós tínhamos com o nosso acesso. Dentro do projeto da Arteres, nós tínhamos somente esse acesso, ida e vinda por aqui, no lado esquerdo. Estão me ouvindo aí? O lado direito não estava no projeto. E a gente intercedeu várias reuniões, doutor Luiz, o Jefferson, nosso engenheiro, pastores, várias reuniões com o poder público, o prefeito também nos ajudou. Então, nós temos uma menção favorável pela Arteres, que o lado direito, a saída do lado direito vai nos pertencer. Isso é uma vitória muito grande. E agora a gente já entregou o projeto nas mãos da Arteres e o prefeito se prontificou em fazer ou calçamento, ou asfalto, ou concreto. O que for melhor, nós vamos ver depois no projeto. Então, Deus tem nos abençoado. Aí está aí a boa notícia, é que a gente já está vendo o projeto, vendo a viabilidade, já que os terrenos em Biguaçu são caros demais. Nós vamos transformar tudo isso aqui, todo o nosso terreno, em um grande templo para a glória de Deus. Então, eu peço que vocês nos ajudem em oração, que só terminar a congregação do Jardim Universitário, nós vamos atacar aqui pela fé, um grande pré-moldado, bonito aqui, para quando chegar naquela curva ali, já ver o templo lindo aqui para a glória de Deus. E aí as promessas de Deus vão se cumprir. Para isso, só peço que vocês continuem sendo fiéis a Deus, nos ajudando com as suas ofertas, os seus dízimos. Nós estamos orando por vocês, para que Deus continue abençoando, possa continuar abençoando o seu ministério, o seu trabalho, a sua empresa, que Deus abençoe. Essa é a boa notícia. Pode cantar agora, maestro. Vamos lá, maestro. É tu agora? Vou eu. Paz do Senhor a todos. Eu quero já agradecer aos componentes do coral Louvores Celeste pela força que vocês nos deram esse ano. Deus abençoe a cada um, nosso maestro, aos pastores, pastor, o presbítero, né? Irmão Wendel, que prontamente atendeu o nosso convite. Muito obrigado, que Deus recompense, que Deus abençoe e que Deus continue usando sempre. A irmã Zelita, obrigada, irmã Zelita. Deus que abençoe e continue nessa força. Deus é bom, aleluia. Vamos cantar essa noite com todos os componentes, alguns que já passaram por aqui. A porta está aberta para vocês voltarem, se vocês quiserem. Se vocês também quiserem vir embora para cá, pode vir, né? Então, nós vamos louvar ao Senhor Jesus com o hino Tu És Fiel, junto com a nossa banda. Vai ficar bonito. Isso, irmã Cirlei, faltou. Mais alguém que cantou no coral e está aí na nave da igreja? Está aqui. Deus abençoe, tá?